Bom, então o nosso estudo hoje é Ezequiel capítulo 16, a meretriz e as abominações de Jerusalém. Nós vimos até agora que Judá, aqui no caso, Deus está julgando, prometendo julgar Judá, porque Israel, o reino do sul, já havia sido levado cativo pelos assírios. E aqui, nessa época, Judá estava prestes a ser completamente dominada pelos babilônios. Uma parte já tinha sido levado e Ezequiel fazia parte dessa primeira leva, tá? E Deus estava prometendo que ia levar toda a cidade de Jerusalém cativa, todo o reino de Judá cativo, para ficar 70 anos na Babilônia. E nós vimos aqui no decorrer dos capítulos muitas condenações e Deus apontando aí os erros dos judeus. Qual eram os erros dele? Idolatria, se prostituir, politicamente e também religiosamente com outras nações vizinhas, por exemplo, o Egito. Colocaram imagens pagãs dentro do templo de Deus, estavam nos montes, nos altos montes, cultuando a deuses estranhos. Então, tudo isso era motivo mais do que suficiente para Deus mandar todo aquele castigo, todo aquele juízo em cima de Judá. Pois bem, e nós vimos que em algumas passagens Deus profetiza através de Ezequiel, usa Ezequiel para levar mensagem, e nem sempre é com palavras diretas. Nós vimos que tem a profecia teatral, em que Ezequiel, por exemplo, colocava uma mala nas costas, abria um buraco na parede, saía de casa e se mudava de casa, à vista de todo o povo, simbolizando que eles seriam arrancados, que os muros de Jerusalém seriam quebrados, eles seriam arrancados de lá. Ezequiel fica deitado 420 dias, 410 dias por aí, em cima do braço, de um braço e do outro braço, para mostrar para eles o peso que era o pecado. E aqui no 16, Deus vai usar uma alegoria, ele vai comparar um casamento para que eles possam entender, através dessa bonita história, tá? O que eles estavam fazendo e por que seriam castigados. Então vamos ler os versículos 1 até o 5. Vamos lá. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, e teu pai era amorreu, e tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação. Tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti antes, foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. Então Deus começa dizendo aqui que Jerusalém era filha dos cananeus, dos amorreus e dos heteus. Realmente, a cidade, quando Davi conquistou Jerusalém e passou a ser de Israel, ela era dos cananeus. Abraão era dos caldeus. Então, ela nasceu do meio do paganismo. E ela foi desprezada. Foi desprezada como uma criança que aqui está contando. Uma criança que, naquela época, se uma criança nascesse com deficiência, por exemplo, faltando os 2 braços, como acontece hoje, faltando uma perna, o que eles iam fazer com essa criança? Eles iam até o campo, lá no meio da selva, ia colocar ali o recém-nascido e ia embora. Pronto, estava jogada a própria sorte. Com o próprio sangue ali do nascimento, sem limpar, sem fazer nada. Ia jogar lá e o que ia acontecer? Os animais iam comer.
Era isso que acontecia, era essa a cultura deles. Porque eles não levavam adiante uma criança que nasceu defeituosa. Ia ser jogado. Então aqui Deus está dizendo que essa era a condição de Jerusalém naquela época. Foi abandonada. Aí fala aqui, que não foi cortado o umbigo, não foi lavada com água e nem foi esfregada com sal. Então quando uma criança nasce, o que acontece? Corta-se o umbigo, dá um banho na criança, veste ela, coloca um cobertor, prepara essa criança para que ela continue saudável. Lá naquele tempo era feito também. Eles cortavam o umbigo, eles lavavam aquele sangue do nascimento e esfregar com sal era ser oferecido a Deus. Era uma forma de purificação, isso era feito no templo e tal. Mas nesse caso não foi feito, porque essa criança foi rejeitada no nascimento. Então não foi oferecido a Deus, não foi lavado, no próprio sangue foi abandonado. E aqui Deus fala o quê? Nesse estado que você estava aí, jogado para ser comido, abandonado, ninguém teve, como diz aqui, né? Não se compadeceu de ti olho algum, ninguém teve misericórdia de você, mas eu passei, te vi jogado no chão, abandonado para os animais te comerem, sujo, não oferecido a nada, simplesmente abandonado. Ninguém teve misericórdia. Qualquer um que passasse ia falar, esse aqui é mais um, e tchau. Mas Deus não, Ele pega. Ele pega essa criança que ninguém queria. E o que Ele faz? Versículos 6 a 14. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue e disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, te engrandeceste e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a orelha do meu manto e cobri a tua nudez. E dei-te juramento e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda, e te ornei de enfeites, e te pus de braceletes nas suas mãos, e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa, e pendente nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordadura. Nutriste-te de flor de farinha e de mel e de óleo. E foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Muito bem. Aquela criança abandonada, que ninguém queria, jogada à própria sorte, o Senhor a encontra. E qual é a atitude dele? Bem diferente do que qualquer homem. Ele dá um banho nela, limpa, ele a veste muito bem vestida, ele corta os cabelos, ele coloca joias, ele coloca uma coroa na cabeça dela, transforma ela numa mulher formosa. E as nações vizinhas que enxergam aquela moça, veem que ela era muito bonita, muito formosa. E aqui fala que avultaram os seios, né? Ela passou de uma criança, de um bebê recém-nascido abandonado, a uma mulher já formada na idade de casar-se. E Deus vestiu ela com os melhores vestidos, com as melhores joias, colocou ela numa posição elevada como rainha e nutriu ela como diz aqui, nutriste com farinha, cadê? No versículo, 13, né? E assim foste ornada de ouro, de prata, vestido de linho fino e de seda, e nutriste de farinha, de mel e de óleo.
e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegar a ser rainha. Olha que transformação. Olha que maravilha, né? Realmente é lindo esse texto. Abandonada, jogada à própria sorte. E agora, uma bela moça, formosa, que os que estão em redor correm o olho nela. É muito bonita, muito bem vestida. E no trio de farinha, de mel, de óleo, com as melhores comidas, muito bem nutrida. Uma mulher muito bela e numa posição de destaque, rainha. Quando que isso poderia acontecer? Já aconteceu, né? No tempo do Velho Testamento foi com José, né? O escravo jogado no buraco tornou-se o governador. Olha o que Deus faz, né? E aqui a menina abandonada, jogada para ser comida pelos animais, agora se transforma numa bela rainha, tá? E aqui também diz o seguinte, no versículo, vamos ver aqui no 9, né? Vamos ver se eu acho aqui. Ele passa a capa. Olha, eu marquei aqui, mas marquei tudo errado, tá? Versículo 8. E passando eu por ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobria a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então aquela criança foi adotada, e foi muito bem criada, e foi dado para ela tudo o que ela precisava e muito mais. Muito mais do que precisava. Até que ela alcançou a maturidade, até que ela alcançou o tempo de se casar, estava adulta já, né? E o que Deus faz? Ele estendeu sobre ela a auréola do manto. O que isso representa? Vamos lá no livro de Ruth, um livro meio difícil de achar, só para lembrar o que o irmão Natanael estudou aquela vez, né? De Boaz. Olha, nem eu consigo achar o livro, de tão complicado que é. Depois de Juízes, para ficar mais fácil. Antes de Samuel. Muito bem, capítulo 3, versículo 9, olha lá. Ruth, né, vendo Boaz deitado, lá dormindo, que ele tinha tomado um vinho, estava descansando, e ela se deita aos pés dele, olha aqui, ó. E ele se assusta quando ele acorda e vê aquela mulher deitada do lado dele. Ele é viúvo e ela solteira. E disse ele, quem és tu? E disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então Ruth, ela esperava aí também um casamento, mas não vamos entrar no contexto lá, tá? E cobrir com a aba era sinal de casamento. E quando um homem cobria a outra mulher, ele queria dizer o seguinte naquela época, né? A sua nudez agora só eu posso ver. Você está coberta para todos, mas está descoberta para mim apenas. Isso quer dizer. Então Deus colocou o seu manto sobre Israel, né? E a nudez era só para ele. Vestiu ela excelentemente bem. E uma moça tão bonita, tá? Tão maravilhosa, acabou caindo nos olhos dos outros. Felizmente é isso que acontece, né? E cada mulher tem que ter a sua postura. Os homens podem olhar vocês e achar que vocês são bonitas, né? Mas a mulher tem que ter a postura de dizer, não, eu tenho meu marido, o meu é aquele, a minha nudez é só para ele. Vamos ver se essa foi aqui a atitude dessa moça, né? Que ela deveria, vamos dizer, né? Para alguém que foi abandonada para morrer, hoje estava vestida como rainha, era para ela ter o mínimo de consideração, né? Vamos ler aqui, versículos 15 até o 34. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías a todo que passava para seres dele. E tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares de altos adornados e diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir.
E tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor Jeová. Além disso, tomaste os teus filhos e tuas filhas que por mim geraras, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena tua prostituição? E mataste meus filhos e o entregaste a eles para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e manchada do teu sangue. E sucedeu depois de toda a tua maldade, ai, ai de ti, diz o Senhor Jeová, que edificaste uma abóbada e fizeste lugar alto por todas as ruas. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes carnes, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Pelo que eis que estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, a qual se envergonhavam do teu caminho depravado. Não vamos até o 34, não, senão vai perder muito sentido. Vamos até aqui. Depois a gente continua do 28. Então, o que essa moça fez? Ao invés dela reconhecer tudo que foi dado para ela, ela não tinha nada, ela não tinha nenhuma esperança na vida. A esperança dela era só ser comida pelas feras. E ela foi resgatada, e ela foi cuidada, e ela foi adornada, e ela foi muito bem cuidada, e teve um marido, vamos dizer, né, que não existe mais hoje. Um marido amoroso, carinhoso, atencioso, um marido que deu tudo para ela, muito mais do que ela precisava. E qual foi a paga disso? Qual foi a retribuição? Com as mesmas joias que ela recebeu, com essas mesmas joias, ela pagava os seus amantes. Essa aqui é chamada de prostituta, mas ela é pior do que uma prostituta, porque a prostituta ela recebe para se prostituir. Essa aqui não, ela pagava. Os vestidos de linho fino, bordados, maravilhosos, que ela ganhou do marido, ela usava como lençol para se prostituir em cima deles. Coisa horrível. O pão, o azeite, o óleo, o mel que foi dado para ela se alimentar, ela alimentava os amantes. E, como diz aqui no último que nós vimos aqui, né? Que, versículo 28, também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável. Ela se prostituiu com todo mundo, né? E as próprias nações vizinhas que sempre foram pagãs. Como diz aqui, né? As nações em volta se envergonhavam dela. Olha que tristeza. Nasceu sem um Deus. Nasceu sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa. As outras tinham seus maridos, os deuses estranhos, mas ela conheceu o Deus verdadeiro. Aqui o versículo 27, ó. Pelo que eis que estendi a minha mão sobre ti e diminuí a tua porção, e te entreguei às vontades dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Lá no tempo dos juízes, os filisteus perseguiam o povo de Israel, né? E agora aqui eles se envergonham. O que ela fez foi algo que envergonha até aquele que não é de Deus. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Ela se prostituiu com as nações vizinhas, ela não confiou em Deus, achou que Deus não era suficiente para cuidar dela, para manter ela
para que não fosse atacada pelas nações vizinhas, para que não fosse destruída. Ela prestou culto aos deuses estranhos, porque não confiou que o Deus de Israel poderia mandar chuva a seu tempo. Aqui, quando está falando de mel, de óleo, de farinha, aqui está dizendo que Deus provia para eles a produção do campo, que o campo dava a produção na estação, a chuva vinha na hora certa, tudo funcionava bem para a nação de Israel, mas eles preferiam orar a deuses estranhos. Achavam que só o Deus de Israel não era suficiente para manter o alimento deles. Achava que só o Deus de Israel não era suficiente para proteger eles. Foi procurar no Egito abrigo militar, foi procurar na Síria quem te protegesse, e essas mesmas nações foram aqui, acabaram com ela. E aqui fala também, diminuir a tua porção. Nós vemos lá no livro de Joel, onde nós já estudamos uma vez, a praga dos gafanhotos que devastou o campo, né? Devastou os campos e eles passaram fome. Então, quando as pessoas dizem o seguinte, olha, o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso, compassivo, ele é gracioso, ele perdoa, mas o do Velho Testamento ele destrói, ele mata, não pode ser o mesmo Deus. Mas agora se colocando no lugar desse marido, qualquer um pode entender. Uma criança jogada, ele cuida dela, ele espera até que ela alcance a maturidade, ele se casa com ela, ele veste ela de joias e de ouro, e agora ela sai se prostituindo com todos, qualquer um que passa, aqui o que nós lemos aqui, qualquer homem que passasse ela se prostituía, qualquer um. O ouro e as joias que ela recebeu, ela dava em troca de prazer. A comida que era para alimentar, para ela ficar saudável e bonita, ela dava para os amantes. É de se entender essa atitude por parte de Deus, de castigar tão duramente a nação de Israel? É de compreender ou não? É de compreensão, né? Por isso que Deus usa isso. Por isso que Deus pede para Oséias que se casasse com uma mulher de prostituição. Nós não vamos lá porque o tempo não permite. Mas que ele se casasse com uma mulher adúltera. E a mulher se prostituía, adulterava no casamento enquanto estava casada com Oséias, para que Oséias sentisse na pele o que estava acontecendo. Para que eles sentissem realmente o que estava acontecendo, porque é assim que Deus se sente. Quando o seu povo sai fora dos seus caminhos, daquilo que Ele determinou, daquilo que Deus espera, tá? E assim o castigo, como nós vimos lá em Lamentações de Jeremias, foi horrível. As mães tiveram que cozinhar os próprios filhos para comer, para não morrer de fome. O povo morria de fome. Foi um castigo tremendo. É por causa disso, tá? Então Deus usa esse símbolo para que cada homem daquela época pudesse se colocar nessa situação. E conosco hoje, como nós sempre temos ligado o passado com nossos dias, é a mesma coisa. Se a igreja de Cristo sai fora do Evangelho, sai fora da palavra de Deus, mas nem que seja por um passo, ela está se prostituindo. Ela está traindo o seu marido. E nós vamos ver, no final eu ainda vou passar um pouquinho em Apocalipse para mostrar isso. Ela trai o seu marido e ele se sente traído, né? Tem muita gente que fala, tem uma igreja lá, está falando de Cristo, está usando a Bíblia de Deus, mas está pregando doutrina errada, está pregando mentira, está indo contra a palavra de Deus. É prostituta. Não é a mulher, não é a esposa limpa, vestida de branco, aquela que entra vestida de branco, de véu e grinaldo. Não é. É uma prostituta. Nós amamos aqueles que estão aí no mundo, aqueles que estão pregando Jesus, ainda que da forma deles, né? Como o irmão Aurelino falou ontem, que o homem lá não vai morrer. Mas são prostitutas. E nós devemos nos orgulhar de não sermos? Não. Nós devemos vigiar. Vigiar sempre, para não cair nesse erro. Para não sermos prostitutas, porque nosso marido hoje é Cristo. Ele é o nosso marido. Na verdade, o nosso noivo, né?
Ainda vai ter as bodas, né? Nós vamos nos casar com ele ainda. Mas nós já estamos prometidos. Já está jurado, já está assinado esse papel, que ele é o nosso noivo e ele vai ser futuramente o nosso marido. Nós vamos morar com ele, nós vamos para a casa dele. Mas nós temos que chegar na casa dele limpos, tá? E a mesma história acontece com nós aqui, com a igreja de Cristo. É a mesma história. Era a criança que estava jogada lá para as feras comerem, estava suja, abandonada e ninguém dava a mínima. É a mesma coisa que acontece conosco. E o que Cristo fez por nós? Ele nos salvou, nos limpou, nos alimentou e nos vestiu uma coroa na cabeça de cada um de nós aqui, irmãos. Não é para orgulho, não. É orgulho de Cristo. É para orgulhar-se dele. Ele fez a mesma coisa por nós. E nós temos que vigiar cada dia, meus irmãos, para não sermos uma prostituta como foi Israel. Porque se formos, o castigo vai ser pesado. Ainda que nós entremos lá, ainda que nós fiquemos com o noivo, porque a salvação é garantida, mas nós não vamos ser livres do castigo do marido. Ele vai repreender a sua esposa, e ele vai ser severo, porque tem aviso. Né? Quando a esposa faz algo que não sabia, uma vez eu deixei um papel da pregação assim jogado lá em cima, a minha mulher jogou fora. Falei, nossa, mas eu fiquei 3 horas para fazer esse papel aqui, você jogou? Mas eu não pude repreender ela, porque ela não sabia. Ela não tinha sido avisado que aquele papel era muito importante, ela achou que era só mais um. Mas nós não temos essa sorte, porque nós somos avisados, a palavra de Deus nos avisa. E nós temos que vigiar e cuidar, vigilância, para não sermos repreendidos. Muito bem, vamos continuar, 28 até o 34. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Jeová, quando fazendo tu estas coisas, obra de uma meretriz imperiosa. Edificando tu a abóbada ao canto de cada caminho e fazendo o teu lugar em cada rua. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como uma mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. E a todas as meretrizes dão paga, mas tu dá presente a todos os teus amantes. E lhes dá presentes para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucede o contrário de outras mulheres nas tuas prostituições. Pois após ti não andam para a prostituição, porque dando tu a paga e a ti não sendo dada a paga fazes o contrário. Toda a riqueza que Deus deu para Israel, no campo, em joias, nós vemos que quando Salomão reinava, quando Davi reinava, eram levados 600 ciclos de ouro, todo ano das nações, recebiam presentes e mais presentes das nações, quando estava reinando Davi e Salomão. Tudo isso Deus entregou para eles, eram ricos, eram poderosos, eram prósperos. E o que eles fizeram com toda essa riqueza que Deus deu para eles? Entregaram para os outros. A troco de favores que não serviu de nada. Não serviu de nada porque veio a Síria e levou eles cativo. Veio a Babilônia e levou eles cativo. Não serviu para nada. Aquilo tudo era para eles. Era para eles se alegrarem, desfrutarem de tudo que Deus deu para eles e serem fiéis. Mas aqui não. Eles foram infiéis. E foram pior do que a meretriz. Porque nem sequer receberam. Pelo contrário, deram. Tá? E toda essa maldade aconteceu por causa dessa prostituição de Israel. Essa história começou bonita e podia ter terminado com um final feliz, não é? Começou tão linda, uma menina abandonada, cuidou, casou com ela, foi um melhor marido que alguém podia ter, mais desejável, mas ela foi uma traidora. Ela foi desonesta. E ela ofendeu de morte o coração do marido com essa prostituição.
e aquilo que o marido deu, ela entregou para os outros ainda. Que dor, né? Que dor. Então, é de se compreender completamente que aquele castigo de Deus nem é tão severo assim quanto dizem por aí. Que tudo que sofreu lá, Jerusalém, nem é tão pesado assim. Ainda assim, apesar de ser uma mulher tão vil, Deus ainda mantém eles lá até hoje. E ainda vai guardar um povo até o final. Nós vemos que Deus é bem diferente de nós. A lógica de Deus é bem diferente, né? Uma mulher dessa era para ser jogada para fora de casa e nunca mais eu quero ver a sua cara. Não quero te ver nem pintada de ouro. Mas Deus suportou tudo isso, deu a devida correção a ela, que ela merecia, e ainda assim vai guardá-la até o final. Esse é o nosso Deus, né? E na igreja, a mesma coisa. A igreja que se prostitui, ela não vai para a casa do noivo. Eu não vou pregar essa doutrina aqui, nós vamos pregar outro dia, tá? Os irmãos já estão careca de saber. Ela não vai para a casa do noivo. Não vai, de jeito nenhum. É a noiva fiel que vai entrar na casa do noivo. Não é assim que vocês aprenderam? E hoje a mesma coisa acontece. A igreja apóstata, a igreja falsa, está vendendo o evangelho. Hoje a nossa joia, o nosso vestido bordado, a nossa coroa brilhante é o evangelho. Hoje é isso, amém? A nossa grande joia, coroa e riqueza é o evangelho que Cristo nos deu. Ele mesmo deu na nossa mão. Está aqui, igreja, o evangelho para vocês. E o que estão fazendo com o evangelho hoje? Se prostituindo. Está dando para os outros. Está vendendo. Vendendo o evangelho. Pior que vende um evangelho falsificado ainda, adulterado. Então, meus irmãos, cuidado. Vigilância constante. Vamos guardar o que nós temos. Graças ao nosso bom Deus, graças a Cristo que está na direção dessa igreja, nós estamos pregando o verdadeiro evangelho, não vamos nos desviar disso, não vamos nos prostituir com esse mundo, não vamos lá para lá, não, vamos ser fiéis ao nosso marido. Bom, vamos lá, vamos tentar terminar no horário, hein? Versículos 35 ao 43. Agora, depois de uma mulher tão desonesta, tão infiel como essa, né? É de se esperar que o marido ficasse irado, né? É natural, né? Não estou falando que o marido tem o direito de espancar a mulher. Não, ele não tem. Ele não tem o direito de espancar a sua esposa hoje, né? Não tem, por qualquer motivo. Qualquer motivo, ainda que ele seja traído. Bater na mulher, não. É melhor que ele se separe dela. Mas não existe justificativa. Mas aqui, nesse caso, é a repreensão de Deus. E ele tem bons motivos para isso, tá? Versículos 35 até o 43. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que se derramou o teu dinheiro, descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das suas abominações, e no sangue de teus filhos lhe deste. Eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te misturaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, cobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras, e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. E entregar-te-ei nas mãos, e derrubarei a tua abóbora, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti um ajuntamento, e te apedrejarão com pedra, e te traspassarão com as suas espadas, e queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti, aos olhos de muitas mulheres. E te farei cessar de ser meretriz, e paga não dará mais. Assim farei descansar em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei e nunca mais me indignarei, pois que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto.
Eis que eu também farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová, e não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Bom, agora aqui o marido está irado, completamente revoltado, com toda a razão, por ter uma mulher infiel, ter uma prostituta, a qual ele fez de tudo por ela, foi um marido fiel, honesto, decente, e recebeu disso. Então agora ele vai julgar como se julga uma mulher adúltera. E as mulheres adúlteras naquela época, o que acontecia com elas? Elas tinham o cabelo raspado. Até hoje, né? Uma mulher, alguma das irmãs aqui consegue se imaginar aparecer com a cabeça brilhando aqui em cima, assim, ó, sem nenhum fio de cabelo? É uma humilhação, não é? Pena daquelas mulheres que passam por tratamento, né? E acabam perdendo os cabelos, né? Por quimioterapia, eu acho, deve ser isso. Radioterapia, alguma coisa assim, né? E a gente, como se diz, a gente se compadece delas, porque não é fácil para uma mulher ficar sem o seu cabelo. Para o homem ele nem liga, mas para a mulher é difícil, né? A gente entende a dor e o sofrimento delas. E essa aqui teria os cabelos raspados, para que todos que olhassem para elas pudessem entender que ela era uma adúltera. Porque naquele tempo a mulher que tivesse cabelo raspado era uma adúltera. E também ela seria apedrejada, e as casas dela queimadas a fogo, e os bens delas roubados. E quem faria isso com ela seriam os próprios amantes. Deus ia usar os próprios amantes para destruir ela. E foi realmente o que aconteceu. Realmente. O Egito foi lá, colocou o rei em Israel, em Judá sem poder, colocou o rei que não era escolhido por Deus, prometeu proteger ali Judá, mas quando a Babilônia chegou, ele correu. Quando a Babilônia chegou, destruiu mesmo. E todo o sofrimento que nós vimos aqui em Ezequiel, nos capítulos anteriores, é por causa dessa prostituição. De Judá se entregando com os ídolos, adorando deuses estranhos, e como nós vimos aqui no começo, até o ponto de passar os filhos a fogo. Queimar os próprios filhos, como eles fizeram, oferecendo a deuses estranhos. Então, muitas maldades foram cometidas ali, muitas abominações. Não é de se espantar que Deus tenha tomado uma atitude tão drástica com eles. E não é de se espantar que um dia Deus vai também tomar uma atitude severa com esse mundo. É a grande tribulação, que nós já estudamos em Apocalipse. Todas as taças da ira de Deus que serão derramadas nesse mundo não é sem razão. Deus não é um Deus maldoso que se alegra, né, que se sente feliz com o sofrimento do homem. Não, pelo contrário. Ele está com o seu manto estendido. Quer entrar debaixo? O que nós vimos? Quando joga o manto por cima, você é minha mulher. Ele está com o manto estendido hoje. Quem quer entrar debaixo? Quem quer fazer parte? Se você está debaixo do meu manto, você está protegido. Pode ficar tranquilo. Mas o mundo rejeita o Senhor. O mundo prefere as coisas do maligno. E esses serão julgados assim como foi Jerusalém. Todos esses acontecimentos do passado ficaram registrados como aviso. Como aviso para aqueles que não querem chegar a Deus. Muito bem, 44 a 58. Vamos lá. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo: qual mãe, tal é a sua filha. Tu és filha de tua mãe, que tinha nojo do seu marido e de seus filhos, e tu és irmã das tuas irmãs, que tinham nojo dos seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. E tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda, e tua irmã menor, que habita a tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos caminhos, nem fizeste conforme as tuas abominações, mas, como se isto muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas, em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma, tua irmã, e ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas.
Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca se esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isto. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, e te multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, sofre a tua vergonha, tu que julgaste as tuas irmãs, pelos teus pecados que fizeste mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também e sofre tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos dele, os cativos de Sodoma e as suas filhas, os cativos de Samaria e as suas filhas, e os cativos do teu cativeiro entre eles, para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornarei ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia das tuas soberbas, antes que se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria e todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus que desprezavam em redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Então Deus diz aqui, você é bem pior do que Sodoma. Até hoje, quando se fala em Sodoma e Gomorra, se pensa no quê? Em prostituição, em fornicação, em tudo quanto é tipo de pecado. Quando se fala dali, né? Homossexualismo. Quando se fala em Sodoma, esse mundo está uma Sodoma. Não é assim? Tem uns pregadores que gritam, esse mundo está uma Sodoma. Perversidade, devassidão, pecado, maldade, iniquidade. E aqui Deus fala que o povo dele, aquela criança abandonada que ele cuidou, que ele casou, que ele deixou bela e bonita, estava pior do que Sodoma. E Deus fala aqui que elas voltarão. Quando que vai voltar? Quando que eles voltarão? Sodoma tem como que vai voltar se for destruída? No dia do juízo. No dia do juízo, elas ficarão felizes, Sodoma, Gomorra, todos os povos pagãos, idólatras lá do Velho Testamento, vão ficar felizes de ver Deus julgando o povo de Israel. Eles vão ficar satisfeitos. Eles vão falar, olha, Deus foi duro conosco, hein? Foi severo, mas nem o seu povo ele poupou. Ele castigou, vai castigar duramente também, tá? Então, como dizem aí, né? Eu sou filho de Deus, ninguém me toca, ninguém pode pôr a mão em mim, né? Desde que você ande na sinceridade, desde que você seja fiel. Porque do contrário você vai tomar umas varadas e o mundo de fora vai rir de você. Ah, você é filho de Deus e tá levando essas burdoadas aí por quê? Não é? Muito bem, vamos encerrar 59 a 63. Porque assim diz o Senhor Jeová. Antes de ler, vamos contextualizar. O que acontece aqui? A mulher adúltera, prostituta, traidora, foi violentamente castigada, né? Na lógica humana, qual seria? Agora vamos enxotar para fora da minha casa, vamos jogar para fora que isso aí não presta. Isso aí é um lixo, é um estorvo, joga para lá. Quem quiser pegar, que pegue. Não. Deus, depois de castigar, depois de mostrar seu erro, descobrir a sua nudez, fazer ela passar vergonha, raspar o seu cabelo, humilhar ela, Deus é um marido amoroso. No final, essa história ainda tem um final feliz, né? Nós pensamos que seria só desastre esse casamento, mas ele termina com um final feliz. Vamos lá, 59 a 63. Porque assim diz o Senhor Jeová, eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrantando o concerto. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás, quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, como as noivas
do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pelo teu conserto. Porque estabelecerei o meu conserto contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abra tua boca por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. Olha que lindo, que maravilha. Quem começa pregando esse texto aqui diz, olha, a salvação se perde, né? Porque, tá vendo? For infiel, for castigado. Mas aqui, no versículo 60, Deus diz, contudo, eu me lembrarei do meu concerto que fiz contigo. Deus assinou um papel de casamento com Israel, tá? Ele assinou, ele foi lá perante o juiz, estou casado, tá? E Deus não é homem que pede divórcio e rasga, não. Foi infiel, me machucou, me feriu profundamente na minha alma. Eu vou te castigar, mas eu nunca vou esquecer daquele papel que eu assinei com você. Que maravilha, né? Que contigo fiz, estabelecerei contigo um concerto eterno. Tem cristão hoje pregando contra Israel. Tem cristão, né? Vamos pôr entre aspas, tá? Cristão que odeia Israel. Deus não odeia. Deus não é homem que assina o papel do casamento e depois divorcia. Deus não é homem, não. Deus, ele mantém. Foi-me infiel, me machucou, me feriu, meu óculos quebrou, mas eu vou continuar sendo fiel até o final, tá? E agora eu quero ver como é que eu vou ler isso aqui, tá? Mas eu vou continuar sendo fiel. E tem mais aqui, E te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás, quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu, porque eu te darei por filhas, mas não pelo teu conserto. Quem que são essas irmãs mais velhas? Te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás, quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pelo teu conserto. Somos nós, meus irmãos. Somos nós. Nós nos casamos bem depois. Nós, os gentios, viemos conhecer a graça de Deus, a sua salvação, bem depois. Mas nós seremos salvos, né? Faremos parte desta família, não pelo conserto da antiga aliança, mas não pelo teu conserto. É outro conserto, é uma nova aliança, um novo casamento conosco, tá? Para que te lembre e te envergonhe e nunca mais abra tua boca por causa da tua vergonha. Israel ficará envergonhado de ver nós, gentios, tendo um conserto melhor do que o deles, tá? E ele ficará envergonhado, porque nós nascemos no meio da prostituição, que eu digo, no meio do paganismo. Nós nascemos no meio da prostituição. Nós nascemos de outro marido, um estranho, que o mundo inventou. E nós nos apresentaremos mais belos, bem mais vestidos e mais fiéis do que foi Israel, e ele se envergonhará. Mas apesar disso, Deus ainda continua fiel a Israel e vai manter o seu conserto, e até o final, um povo especial será guardado.